Olá, então, sobre um assunto bastante solicitado ultimamente, né? Porque assim, muitas questões não dá para ficar respondendo toda hora lá naquela página do Facebook, porque fica muito repetitivo. Então, algumas questões mais polêmicas e mais solicitadas eu vou tentar colocar aqui em áudios, né? De vez em quando, alguns conforme a demanda vai surgindo. E hoje eu vou falar sobre aquela também polêmica, né? Estocar ou não estocar alimentos. Todos vocês já têm visto ou ouvido pessoas, né? Inclusive pessoas que têm páginas, que têm textos, que têm youtuber, né? Enfim, daqueles que divulgam novidades e às vezes a gente vê que algumas pessoas se empolgam um pouco e acrescentam algo a mais e eu não acho necessário isso, mas cada um tem a sua forma, né? E não somente de divulgar, mas também aquele que vai ouvir, né? Então eu sempre digo assim, eu não opino sobre decisões e opiniões e ditos ou escritos ou anúncio dos outros. O que eu faço? Eu acho que, assim como eu tenho um direcionamento, né, da minha linha de pensamento com aquilo que eu recebo, porque, embora a informação venha, sempre nós temos a nossa capacidade de decidir, né, como colocar isso. Então, a questão da estocar, né, alimentos. Eu até achei que quando começou a pandemia, em março de 2020, até poderia ser viável, porque de fato, se todo mundo iria ficar doente, como estavam dizendo, por uns dias ia ter problema de abastecimento, né? Porque é normal isso. Se ninguém pode sair para trabalhar, as coisas vão parar, né? E as pessoas têm dificuldades porque estão despreparadas. Mas isso depois de um mês a gente começou a observar que não era bem assim, né? Que as coisas poderiam sim seguir uma vida relativamente normal, se não 100%, mas pelo menos próximo disso. E foi o que a gente viu, apesar de todas as políticas contrárias ao bom senso, né? Que a gente tem visto que no mundo inteiro, né, foi levado ao extremo para aqueles que nós vamos saber logo quem são, né? A humanidade vai conhecer os seus algozes muito em breve. Então, assim, só que agora são 2 anos, né? 2 anos já que as coisas estão andando e nós vimos o rumo que as coisas vão tomando. Como a pandemia vai terminar agora no primeiro semestre de 2022, né? Isso é anunciado já pelas nossas hostes espirituais que nos amparam. Eles já disseram que não passa desse semestre, né? E que tudo vai ser esclarecido. Como nós dizemos também dos textos, né? Dos tempos que já passaram ali, que as verdades serão reveladas e isso também vai ser revelado, né? Então assim, mas eu vejo ainda hoje, né? Essa semana, pessoas falando de tem que estocar por isso, por aquilo. Quem é que mandou anunciar o estoque de alimento? É só ter um pouquinho de inteligência, um pouquinho de raciocínio lógico. Porque todos nós temos um raciocínio lógico. Até os animais têm um instinto que é muito, muito certeiro. Nós temos uma consciência, temos que saber usar essa consciência. O que é o grupo de dominadores do mundo, a Cabal, né, os Illuminati, enfim, essa raça que a gente já falou tanto sobre eles, né, que às vezes é até bom nem citar o nome para não fazer propaganda para eles, né? Vamos falar sobre o grupo de dominadores do mundo.
que é um grupo pequeno até, mas eles têm lá em torno de 1 milhão de cabeças nos encarnados, que são os chefes, né, os líderes principais, e mais 1 milhão pelo menos, eu já escrevi isso também, sobre aqueles que estão no segundo escalão, que estão lá para eventualmente assumir posições do primeiro ou dar suporte. E tem também ali em torno de pelo menos uns 20, 30% da população mundial. Não vamos falar aqui de Brasil, vamos falar da Terra, que é uma casa só. 20% da população mundial são seres humanos que seguem a cartilha ditada diretamente através dos implantes mentais. É um estímulo, né? E eles seguem rigorosamente. É triste isso, mas fazer o quê, né? Nós não podemos mexer na cabeça dos outros, né? Alguém já mexeu primeiro. E agora só mesmo o dono da cabeça pode fazer isso. Então o que acontece? Eles queriam, já que a questão da pandemia não chegou aonde eles queriam, porque houve a intervenção divina, eu já escrevi sobre isso também, né? Porque nós temos as informações que vêm do alto. Eles tentaram de tudo, porque é uma tentativa de sobrevivência, né? Eles sabem que o tempo se esgotou e que tudo conspira contra eles. Então eles tentaram várias coisas. Tentaram até algumas guerras, mas não tem mais jeito, como essa agora da Ucrânia com a Rússia, não vai estar em nada, porque a gente tem a garantia que não vai ocorrer mais guerras mundiais. Isso o próprio comando Astar, né, dos pleiadianos que estão circundando a Terra, cuidam disso. Eles dizem sempre, deixa que isso nós cuidamos, você se preocupe em cuidar a sua própria alma, o seu próprio progresso evolutivo. Façam a parte de vocês que nós cuidamos dessa raça, porque vocês não são páreo para eles, né? Nós temos condições de pará-los, né? O que eles dizem para nós. Nós temos que ter essa confiança, senão a gente vai viver preso no medo, e uma pessoa que vive no medo realmente é um inútil, né? Porque ele não faz nada, não consegue dar um passo. Então eles lançaram também essa questão de uma tentativa de criar uma crise econômica muito grave que levaria a população mundial a uma miséria absoluta. Então eles criaram uma pseudo-crise energética e outra junto, alimentícia, né, de alimentos. Pois sem energia e sem alimentos, a humanidade realmente tem sérios problemas. Uma coisa puxa a outra. Sem energia não há alimento, e sem alimento as pessoas morrem. Há uma grande chance de haver uma mortandade incrível, né? Mas sabemos que o alto não vai permitir isso também, como em todas as outras tentativas. Mas eles lançam essa ideia, e as próprias pessoas que são ditas despertas, que são trabalhadores da luz, acabam entrando, né? Entrando na onda deles e divulgando o que eles querem. Olha que coisa incrível isso. Tem que ter muito cuidado quando a gente vai passar uma informação. Eu sempre digo, nenhuma informação que traga apreensão, que traga medo, que traga culpa, que traga raiva, jamais é informação da luz. Isso é tão simples como separar a água e o azeite, né? Não há a mínima condição de misturar essas informações, porque elas não batem. Então nós temos que ter cuidado, sim. Eu nunca recebi uma canalização, mas nenhuma. Podia até ter recebido até de um espírito trevoso, porque às vezes usam as pessoas, os canais, né? Basta cair a vibração, eles se aproveitam para entrar na brecha. Mas eu nunca recebi uma informação que trouxesse qualquer tipo de medo, de raiva, de culpa, de apreensão, de remorso, enfim, qualquer coisa negativa. Então, essa questão de guardar alimento. É óbvio que existe, sim, algo que a gente deve
prestar atenção. Se nós estamos numa mudança planetária e todos os sistemas devem ser resetados para que novos sistemas sejam reinicializados, né, ou implantados, há um período, uma lacuna, né, entre ambos os sistemas, o velho e o novo. A troca vamos falar assim, a troca de equipamento, né? Sai do ar, tem que sair do ar. Como é que tu vai trocar um equipamento que está funcionando sem desligar ele? Eventualmente, nessa troca, pode haver algumas restrições. Vamos supor que a pessoa esteja viajando e ela não usa nenhum dinheirinho no bolso, só cartão de crédito. E na troca de sistema, para o sistema. Como é que ela vai almoçar? Como é que vai jantar? Como é que vai se hospedar no hotel? Como é que vai abastecer o carro? Enfim, que tudo funciona com pagamento. As pessoas usam agora todos os pagamentos digitais, né, com cartão ou através de outras operações. E se ela tem muita pouca coisa em casa e eventualmente precisa, ela pode sim não conseguir comprar, mas isso em cidades maiores, cidades grandes que ninguém conhece ninguém. Cidades pequenas e médias sempre tem um mercadinho da esquina que é teu vizinho, que te conhece, e ele tem um estoque geralmente para 30, 40, 50, 60 dias. Claro que pode acabar um produto, mas tem outro. Ninguém vai passar fome. E em casa, todo mundo tem comida para 2 semanas. Pode faltar o pão, mas tem o arroz e o feijão. Pode faltar a carne, mas daí tem a verdura no quintal, tem o vizinho que tem uma horta, tem alguém que tem ali, tem a feirinha aí na esquina, né? Sempre tem, enfim. Não é problema assim grave. Vai sim faltar alguma coisa, mas não o suficiente para matar as pessoas de fome. O que acontece estocando? Estocando alimentos, se aquele grupo dominador do mundo queria criar uma crise energética e uma crise alimentar, já tem uma certa dificuldade para abastecer o mundo com alimentos por causa de várias situações. São secas, são enchentes, são desertos, enfim, pragas. E também a pandemia ajudou um pouco. Mas fome sempre teve. Então o alimento ele sempre foi muito mal produzido e muito mal distribuído. Mas a humanidade vai sobrevivendo. Se todo mundo estocasse alimentos, imagina, faz 2 anos que estão falando isso. Estoque alimento para 3 semanas, para 2 semanas. Aí a pessoa enche a despensa, na verdade não é para 2 semanas, é para 2 meses. Que ninguém sabe quanto precisa para 2 semanas, que é pouca coisa. O que acontece? Vai vencer o alimento, vai estragar, vai fora. Já está faltando alimento no mundo. Vai faltar muito mais. Sem contar no prejuízo. Tu vai comprar um produto que já está caro. Já custa bastante por causa dessas problemáticas criadas, né? E vai botar fora. Ninguém tem dinheiro para botar fora, pelo contrário, está todo mundo no aperto. Mas vai contribuir com aquela narrativa que eles queriam. Esse é o jogo. Não devemos entrar nesse jogo. E tem mais. Vamos supor que, de fato, pare as comunicações e pare a distribuição, porque se não há pagamento, ninguém transporta, ninguém vende, ninguém entrega. Então os atacados também não vão entregar para os lojistas, para os mercados finais, né, para o supermercado. Mas 2 semanas, aqueles mercados que hoje estão normais, e estão todos eles mais ou menos normais, têm alimento para abastecer os seus clientes 30, 40 dias. Vai esvaziar as prateleiras? Vai. Porque uns vão se apavorar e vão estocar na hora, então. E outros produtos vão faltar, então alguma coisa falta. Mas não vai
ser o suficiente para que as pessoas passem fome. E muitas famílias, às vezes, têm, sim, uma condição melhor e têm o costume de abastecer com um pouco mais. E numa crise dessa, numa situação, você tem uma pessoa passando fome. Sempre vai ter aquela alma boa que vai dar um prato de comida para ela. Afinal, uma semana, duas, passa rápido, né? E é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo mundo vai... Até porque talvez seja até uma prova, né? Para ver até que ponto vai a solidariedade das pessoas, porque nós somos testados também. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que eu até gosto do trabalho que fazem, mas ficar insistindo nessa coisa. Dá vontade de dizer, mas para com isso. Mas eu não posso fazer isso. Não posso porque eu não posso interferir no trabalho dos outros. Eu tenho que dar conta do meu trabalho. A responsabilidade que me cabe é sobre aquilo que eu faço. E isso me é cobrado depois. Então nós vamos parar de acreditar nessas falácias. Então, porque se não podemos dizer para as pessoas que mudem o seu vocabulário, né? Ao menos não acredita, né? Não dê muita importância. Só que as pessoas, infelizmente, dão tanto que ficam me perguntando toda hora coisas, né? Tem certas perguntas que são repetidas. Tem alguns tipos de assunto que, às vezes, num texto que eu coloco lá 50 vezes a mesma pergunta. 50 pessoas diferentes, a mesma pergunta. Isso, além de tomar o nosso tempo desnecessário, porque a gente não tem tempo a perder. Eu não tenho mais tempo para nada. Não consigo mais atender todas as necessidades realmente reais e ainda tem que ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Então, eu acho que a gente precisa começar a usar o bom senso. As pessoas precisam começar a raciocinar, fazer a sua consciência olhar realmente, ao invés de ficar olhando sempre com aquele olhar julgador, olhar com aquele olhar, né, de discernimento. Poxa, quanto a vida fica mais fácil. Nós nunca estivemos tão perto da redenção da humanidade como agora. Nunca estivemos tão próximos do portal da quinta dimensão. Vidas e vidas passadas, centenas, mais de 1000 vidas. E agora vamos chegar na reta final, na linha de chegada. Para que perder tempo? Para que ficar se estressando com coisas que não vão acontecer? Quanto tempo é perdido em cima de preocupações desnecessárias? Porque vai estourar uma guerra, porque vai faltar comida, porque vai ficar difícil, porque vai faltar dinheiro, porque vai faltar isso, faltar aquilo, porque vamos ficar doentes. Ora, eu sempre digo, desligue a TV, que 99% dos problemas já desaparecem naquele dia. Aquele 1% que sobra é porque tem lições para aprender. Então eles vão aparecer eventualmente. E se precisar, desligue também certos canais de mídias alternativas, que também tem muita influência. Tanto que eu vi esses dias, eu nunca tinha percebido isso. Tem pessoas que chamam de influencer. Eu acho que é essa a palavra. Eu pensei, mas influência? Quer influenciar quem? Influência para mim é uma pessoa que vai querer influenciar. Já está lá com a sua plaqueta na testa, influencer. Eu sou um influenciador. Ora bolas. Vai influenciar se tiver pessoas que se deixam influenciar. Porque, sinceramente, eu acho que as pessoas não devem se deixar influenciar. Elas devem buscar orientação, esclarecimentos. Mas seguir influencer já é um atestado de incompetência cerebral, né?
já está pedindo, eu quero ser influenciado. Se pelo menos fosse uma coisa boa, mas a gente sabe que a coisa boa não se dissemina tão fácil por aí. É mais difícil de encontrar. Não é em qualquer esquina que se encontra. Então, vamos deixar a situação bem explícita, né? Bem clara. Não mude o teu sistema. Agora, se você tem realmente o costume de comprar o produto só do dia, mas daí você não tem nada na despensa, nada na geladeira e nada, lugar nenhum. Aí eu acho bom dar uma pensadinha assim, porque, poxa, eu não me vejo. Como é que eu conseguiria viver se eu não tenho nada para fazer? Se de repente eu resolvo fazer uma coisinha diferente e não tenho como sair, e não vou ter que sair correndo, né? Poxa, isso é organização também, né? Um pouco de disciplina. Então, fazer alguma coisa que vá ajudar as pessoas a pensar, né? E não a se preocupar, porque a pessoa com medo não pensa. A pessoa preocupada pensa tudo errado. Não é assim que a gente ajuda as pessoas. Nós vamos ajudar as pessoas quando nós ajudamos elas a pensar. Quando nós ajudamos elas a se tranquilizar, que daí elas conseguem raciocinar e conseguem encontrar os caminhos, as suas soluções, né? E até porque tem muita coisa que hoje é guardada em freezer, em geladeira, né? E vamos que nesses dias de escuridão, que tanto são falados, que eu acho que é só a queda das comunicações, mas por causa das quedas das comunicações pode haver um desabastecimento de combustíveis, de coisas, e algumas coisas podem parar e não tem quem vai socorrer, então pode dar um problema lá na rede elétrica e demorar a solução, né? Pode inclusive faltar energia, então, né? Vamos dizer assim, mas é um subproduto do problema, né? Uma consequência. Aí falta energia elétrica lá para uma comunidade inteira, para uma cidade, para uma região. 3, 4 dias. E aqueles produtos que precisavam armazenar em câmaras frias, uma geladeira, a pessoa fez um baita de um estoque, perde tudo. Né? Então, pelo menos, estoque produtos que não são perecíveis, né? Que aguenta. Então, cada um faça como quiser. Mas eu digo que eu não recebi nenhuma informação até hoje das minhas fontes que me permitem as canalizações, nenhuma informação para dizer para as pessoas guardar, estocar alimentos além daquele de costume que cada um tem. Não posso ficar aqui inventando. Então eu tenho que contar aquilo que me passa, dizer a verdade. Tá bom? Eu vou encerrar esse áudio de hoje. E agora as coisas se acalmaram, mas vocês viram que no começo da gravação parece de propósito. Ao começar um áudio começa a incomodação, né? Pessoas mandando mensagem, coisa só para dar aquele plim-plim ali para incomodar no celular, né? Mas quando não é isso, é um carro na rua que passa a todo volume de som, com um ronco extraordinário, uma moto ensurdecedora. Porque a gente sabe que ainda existem algumas energias que tentam atrapalhar um pouquinho, né? Mas eu acho que isso torna o nosso trabalho ainda melhor, porque a gente se reforça, né? Nem que seja de paciência. E às vezes isso faz bem também. Então tá, espero que aqueles que ainda tinham dúvidas, porque eu sei que muitos não têm nenhuma dúvida, mas tem quem tem dúvida. Por isso ficam perguntando e por isso eu estou aqui respondendo de uma forma coletiva. Espero que tenha realmente ajudado a entender um pouquinho, porque eu não quero convencer ninguém, não é esse o meu objetivo, mas esclarecer, né?
esclarecer. Porque com esclarecimento, quem sabe, as pessoas conseguem decidir sempre de uma forma mais favorável também, né? Porque dúvidas, de fato, todos nós temos, mas se a gente usar um pouquinho a nossa consciência e a nossa inteligência, nós temos isso natural dentro de nós, fica mais fácil para acertar, né? Acertar mais e errar menos. Está bem? Então eu deixo aqui um abraço de luz, como eu gosto de sempre mandar, porque as pessoas não têm ideia do que é um abraço de luz, né? Mas um dia elas vão descobrir. Então, um abraço de luz para cada um de vocês. E finalizando também com aquela palavrinha tão gostosa, né? Namastê.